Meu nome é Tainá Alves da Silva e o trabalho que eu vou apresentar para vocês tem como título Fotossíntese de Limeiraceae Tahiti enxertada em variedades de citros e sob salinidade da água de irrigação, o qual tem como autores, além de mim, o Gabriel Oliveira Martins, o Raimundo Rodrigues Melo Neto, a Stephanie Silva Santos, a Evelyn Alexandra da Silva Santos e o professor Dr. Marcos Érico Barbosa Brito. Primeiramente, na nossa introdução, ela retrata um pouco da cultura dos citros, o qual as plantas cítricas elas são bastante produzidas aqui no Brasil, sendo que o Brasil lidera o segundo lugar do ranking mundial da produção dessas frutas. E essa cultura, essas plantas, elas são cultivadas em todo o território brasileiro, tem uma boa distribuição. No entanto, em ambientes como o Nordeste, o qual tem clima árido e semiárido, o cultivo dessas plantas ele é limitado, justamente porque, tanto pelas condições edafoclimáticas, quanto por fatores abióticos. Dentre esses fatores, podemos citar justamente a salinidade da água, a qual ela pode desencadear tanto o efeito de osmótica quanto iônico sobre as plantas, o qual vai causar nas mesmas alguns distúrbios. E além disso, pode afetar a sua fisiologia, né? E justamente por isso, esse trabalho ele teve como intuito estudar as trocas gasosas da limeiraceae enxertada em variedades de citros. Para isso, montamos um experimento na Fazenda Experimental do Campos do Sertão, localizada em Nossa Senhora da Glória, Sergipe, tendo dispostos 4 blocos casualizados, o qual era organizado a partir de parcela subdividida, tendo na parcela 5 variedades de citros, sendo elas o limoeiro cravo Santa Cruz, o Citrandares índio, o Riverside San Diego e ainda a tangerineira subtropical. E na subparcela tínhamos 3 níveis de salinidade da água. A primeira com 0,14 decissimes, a segunda com 2,4 decissimes e a terceira com 4,8 decissimes. Ainda como metodologia, aplicamos a análise dos dados colhidos das plantas, o qual foi analisado justamente as trocas gasosas e especificamente das trocas gasosas as variáveis taxa de assimilação de CO2, transpiração, a condutância estomática, a concentração interna de CO2, a eficiência instantânea no uso da água e a eficiência intrínseca da carboxilação. A partir desses dados obtidos nessas análises, justamente submetemos os mesmos tanto à ANAVA, a análise de variância por meio do software Sysvar, quanto ao ggByplot por meio do software R. E tivemos como resultado justamente o quê? Primeiramente, na análise de variância, que as trocas gasosas elas foram afetadas pela salinidade, especificamente a taxa de assimilação de CO2, a condutância estomática apenas no fator salinidade e a eficiência intrínseca da carboxilação, tanto na salinidade quanto na interação salinidade-genótipo, assim como foi a variável taxa de assimilação de CO2. E nessa figura log sequente, né, está disposto o GT-Byplot, sendo que essa figura ela representa quem vence o que em que. Sendo aí as 3 figuras, cada uma para uma salinidade. A primeira é da salinidade 0,14, a segunda da 2,4 e a terceira da 4,8. No geral, independente da figura, todos esses dados, né, eles corroboram com mais de 90% da variação total, ou seja, são dados eficientes na nossa análise, né? Além do mais, tanto as variedades, né, que são os nossos genótipos, quanto as variáveis estudadas, elas formaram grupos no GT-Byplot, o que indica que elas são tanto consideradas responsivas, quanto boas indicadores no estudo da salinidade, né, justamente por ter esse comportamento. E por fim, concluímos que a salinidade da água realmente ela afeta as plantas cítricas, em especial as trocas gasosas, nas variáveis taxa de assimilação de CO2, condutância estomática e eficiência intrínseca da carboxilação, como também tanto essas variáveis quanto as variedades estudadas aqui, elas são boas indicadoras no estudo do estresse salino sobre os citros. Por fim, queria agradecer tanto ao grupo de estudos em salinidade e irrigação GES, a
Embrapa Mandioca e Fruticultura, por ceder os genótipos, e a Embrapa Semiárido por ter uma parceria com a gente no desenvolvimento desse trabalho.